Bom dia, é um prazer enorme abrir hoje essa live para falar da agricultura familiar no Plano Safra. Ontem nós lançamos o Plano Safra 2020-2021, mas durante a construção do Plano Safra, conversando com as associações, cooperativas e as entidades que representam a agricultura familiar, me foi pedido, a mim e ao Fernando Schank, que está aqui comigo, e o Eduardo Sampaio, que nós fizéssemos um lançamento da agricultura familiar no Plano Safra 2020 e 2021. Então, nós estamos aqui com ilustres convidados, doutor Manuel Otero, do IICA, nosso querido ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, com o presidente da Cressol, o Cledir Magri, e o diretor de crédito do Sicredi, Gustavo de Castro Freitas. Então, eu quero só dar um bom dia a todos vocês que estão participando conosco nessa live. Eu acho que vocês hoje nós vamos poder detalhar aqui o que foi feito para a agricultura familiar no Plano Safra. Hoje nós temos só uma agricultura familiar, e eu quero dizer a vocês que nós valorizamos todos os segmentos dessa agricultura. Aqui, nenhum é mais ou menos importante que o outro. Todos vocês são importantes para o Brasil. Nós estamos vivendo esse momento difícil aí, de pandemia, não só no nosso Brasil, no nosso país, como no mundo afora. Nós estamos repensando, e aqui um exemplo do que será o mundo pós-pandemia. Nós vamos ter que, cada vez mais, utilizar essas ferramentas modernas de comunicação, né? Mas dizer para vocês que hoje nós vamos poder detalhar para a agricultura familiar o que é que nós temos com a continuidade do ano passado, com os avanços que nós tivemos, novas ferramentas e novas ações que serão colocadas aqui para vocês, e eu espero que a gente tenha chegado. É claro que o ótimo é inimigo do bom, mas eu tenho certeza que nós caminhamos muito e caminhamos com o diálogo aberto entre todos da agricultura familiar, e nós conseguimos o possível, né? Eu espero que, com este plano, a gente possa avançar dentro do que o Ministério da Agricultura tem se proposto a fazer por esse segmento produtivo, que é a inclusão cada vez mais, o crédito, facilitar o crédito, fazer com que ele chegue aí na ponta, programas de inclusão de jovens, né, programas de tecnologia, moradia rural, enfim, eu vou passar aqui para o secretário de Agricultura Familiar, para o Fernando Schank, para que ele faça uma apresentação detalhada do plano que nós construímos juntos para vocês. Um abraço, vamos começar, Fernando. Bem, bom dia a todos. Queria cumprimentar também a ministra Tereza Cristina, meu colega Eduardo Sampaio, já agradecer ao Eduardo aí pela grande parceria que o Ministério e nós aqui das secretarias temos, e quero iniciar uma apresentação daquilo que foram avanços, né, da agricultura familiar dentro deste Plano Safra, e que são ações importantes que o Ministério vem tomando para esse segmento que é tão importante. São 80% dos proprietários rurais do Brasil, em torno de 3.700.000 famílias de agricultores familiares. Depois nós temos mais em torno de 300.000 famílias de pequenos proprietários que já não se enquadram mais dentro do Pronaf, mas são pequenos, e a gente quer, então, botar um pouquinho de luzes aí em algumas ações que são importantes para o Ministério e para esse segmento. Então, por favor, se puder botar minha apresentação, nós vamos iniciá-la. Então, então eu vou, enquanto eles estão lá trabalhando para colocar a apresentação, eu queria salientar, né, que este ano
foram alocados para o Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, 33 bilhões de reais. Isso foi anunciado ontem pela ministra, pelo Eduardo, pelo presidente Jair Bolsonaro, numa cerimônia no Palácio. E é importante salientar que esses valores correspondem ao aumento de quase 6% em relação ao ano passado. Então, todos os anos, o PRONAF vem recebendo mais recursos e nós fizemos, mais uma vez este ano, o maior plano de safra da história do Brasil, tanto no plano safra geral, quanto para os recursos da agricultura familiar. Importante também salientar a queda dos juros do PRONAF. Ele caiu da faixa 1 de 3% para 2,75%. Isso é uma queda de 8,33% da taxa de juros, é uma queda bastante significativa, e dos 4%, dos 4,6% do plano safra do ano passado, para 4% esse ano, que são 13% a menos da taxa de juros dentro do PRONAF. Isso é muito relevante, e nesse momento que o Brasil vive dessa pandemia, realmente foi um plano safra muito adequado ao nosso momento atual. Eu queria destacar também os recursos que foram colocados no PRONAMP, porque muitos desses agricultores familiares que não conseguem mais acessar a faixa do PRONAF por não se enquadrar na lei, ou tem mais empregados, ou a renda já não permite, a renda da propriedade é maior de fora, muitos desses agricultores, eles têm migrado para o PRONAMP, ou então até complementado o crédito dentro desta outra linha do PRONAMP, onde os limites são maiores, onde você consegue acessar mais recursos. Então, e o ano passado nós fizemos algo muito importante dentro do Ministério, que foi fazer a desvinculação do PRONAF e do PRONAMP. Antes, se você pegava o recurso no PRONAF, não podia pegar no PRONAMP, ou se pegava no PRONAMP, perdia o acesso ao PRONAF. Esta possibilidade fez com que houvesse uma grande migração de agricultores para cima, buscando mais recursos para fazer os investimentos na sua propriedade. O PRONAMP esse ano, o ano passado nós já alocamos mais 10 bilhões de reais, esse ano, de novo, um crescimento muito grande, ele aumentou 25%, com as taxas de juros aí de 5%, elas caíram 16% do ano passado e 6%, que é uma queda de 14%. Então, são recursos muito significativos para também a agricultura familiar, que cresce e que empreende. Eu queria fazer um destaque bastante grande em relação ao nosso programa PRONAF Habitação, que foi lançado o ano passado pela ministra, dentro do nosso Plano Safra, e o PRONAF Habitação, do Plano Safra 2019-2020, ele financiou 400 milhões de reais para agricultores familiares. Nós conseguimos beneficiar mais de 8 mil famílias que construíram ou reformaram as suas residências rurais. Essa é uma estratégia extremamente importante também de melhoria de qualidade de vida e de fixação desses agricultores no campo. E este ano, nós fizemos uma mudança bastante importante. Primeiro, a redução da taxa de juros de 4,6 para 4, também para as moradias rurais, mas este ano fizemos uma mudança no Manual do Crédito, possibilitando o financiamento da construção e reforma para os filhos dos agricultores familiares, que reforça muito a nossa estratégia do Ministério para a sucessão familiar rural. Então, até esse ano, só quem podia captar esse recurso era o pai, que tinha a DAP, a propriedade no seu nome, e a partir deste Plano Safra, nós acessamos também a possibilidade desses jovens filhos de agricultores construírem as suas casas e ficarem no campo. Então, é um avanço muito importante dentro deste novo recorte. Também lançamos esse ano, no Plano Safra 2020-2021, um PRONAF dedicado à bioeconomia. O Ministério da Agricultura tem trabalhado muito forte nesse tema. Nós, no norte do Brasil, estamos trabalhando com 340 cooperativas que estão organizadas, produzindo castanha, açaí, óleo de copaíba, enfim, e nós lançamos esse ano, estamos lançando e fazendo esse recorte, o PRONAF Bioeconomia, que era possível antes você pegar só recursos para custeio no agroextrativismo, e esse ano
nós abrimos a possibilidade também de fazer investimentos, com os juros de 2,75% para todos os biomas brasileiros. Então, esse lançamento faz parte também de uma estratégia do Ministério, que recebeu a área do extrativismo, que é uma área de produção primária, de reforçar este tema e criar uma linha de crédito específica para eles. Bom, vamos tentar agora colocar a apresentação do tema. Nós estamos lá no Pronaf Bioeconomia, se puderem passar até lá. Página 8, por favor. Pode ir adiante. Depois isso vai ficar disponível, né? Depois nós vamos disponibilizar isso. Aí estão as casas, né, que a gente acabou de falar. Pode passar, por favor. Bioeconomia. Não, volta um pouco. Volta que passou. Volta. Bom. Bom, pode parar aí. Tá? Nós também fizemos uma mudança dentro do Pronaf Bioeconomia para duas cadeias importantes, do Dendê e da Seringueira, né? Passando a ampliação do custeio, né, para a manutenção dessas culturas de 4 para 6 anos. Essa foi uma demanda da Câmara Setorial, né, e que foi atendida este ano e que atende essas cadeias. Pode passar adiante. Bom, nós também já está lançado, né, o programa que se chama Bioeconomia Brasil, Sócio Biodiversidade, e nós abrimos na plataforma do governo federal, o Siconv, um programa, né, que se chama Fortalece Sócio Bio, né, e ele é específico para consórcios públicos, né, que queiram inscrever propostas para custeio, compra de equipamentos, contemplando atividades, gastronomia, selos, certificações, né, produtos artesanais qualificados, beneficiamento de produtos, com um valor das propostas de 250 a 1 milhão de reais, e nós estamos disponibilizando, nesse primeiro momento, 4 milhões de reais. Essa também é uma demanda importante de vários consórcios públicos do Brasil para atender especificamente produtos da sociobiodiversidade. Pode passar, por favor? Bom, nós fizemos também uma mudança muito importante, né? E aí aqui para as cadeias da suinocultura, da avicultura, da aquicultura, da carcinocultura, da fruticultura, que tinham, né, como limite para operações coletivas o valor de 165 mil reais, né? E o valor individual de limite 330. O que nós fizemos esse ano? Até por um pedido dessas cadeias, a mudança deste limite das operações coletivas para 330 mil reais. Então, se um pai lá, ele tem a sua DAP, aí o filho tem uma área e tem outra DAP, e o outro filho também, eles vão poder se associar e até o ano passado multiplicava 165 mil por 3. A partir deste ano, nós quase que dobramos, né? Dobramos esse valor, ele vai poder pegar 1 milhão de reais. Isso serve muito para o pessoal que vai construir um novo aviário, que vai construir uma pocilga, enfim, né, para essas cadeias produtivas. Então, essa também é uma demanda importante da agricultura familiar e que vai alavancar essas cadeias da proteína animal e da fruticultura. Pode passar, por favor? Também foi feita uma ampliação dos limites de cobertura do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar. Como diz o colega Eduardo, né, isso aqui é injeção na veia, é recursos que são disponibilizados diretamente aos agricultores. Quando o preço mínimo do produto cai, o agricultor vai pagar a sua prestação no banco e ele recebe, então, este rebate, que era de R$ 3.500 para o custeio, e nós aumentamos para R$ 5.000, por mutuário, e aqui uma mudança importante, por instituição financeira. Nós temos duas instituições aqui, cooperativas, a Cressol e o Sicredi. Então, se o agricultor ele tem dois Pronafs, um na Cressol e um no Sicredi, hoje ele vai poder utilizar este rebate nas duas instituições. Até o ano passado, esse limite de R$ 5.000 era para o crédito como um todo, que o limite era R$ 3.500. Então, nós fizemos duas mudanças importantes. Uma, aumentar o limite por mutuário e também aumentar
e também dá a possibilidade de fazer por cada instituição financeira onde o crédito é tomado. E na área dos investimentos também foi aumentado o limite de R$ 1.500 para R$ 2.000. Essa é uma ação muito importante, né, e que tem um impacto muito grande na ponta na agricultura familiar. Pode passar? Eu queria só fazer também um recorte importante, tá? Que os produtores rurais mais vulneráveis no âmbito do PRONAF, que são os assentados da reforma agrária, tá? Os beneficiários do crédito fundiário ou aqueles que têm menos renda, né, até 23 mil, que é o grupo B, nós continuamos mantendo a taxa de crédito rural com 0,5% ao ano, tá? E com um bônus de adimplência de 40%. É importante porque muitas vezes não se fala disso, mas aqui nós temos praticamente, né, vamos dizer assim, um repasse de recursos do governo para estes tomadores de crédito com um juro de 0,5% que foram mantidos. E também, né, é importante salientar que os indígenas, eles também têm acesso ao PRONAF. E nós estamos também conveniando com a FUNAI para que a FUNAI possa emitir as declarações de aptidão ao PRONAF para os indígenas que queiram produzir, fazer alguma ação nas suas áreas. Bom, pode passar? Vou falar um pouquinho sobre assistência técnica e extensão rural, que é um outro pilar importante que nós estamos atuando. Pode passar? Nós estamos, nesse momento, até vou passar depois para a ministra assinar, lançando o edital de chamamento público para o programa Residência Profissional Agrícola, que é um programa de apoio à formação, de jovens profissionais recém-formados ou que estão se formando, para que possam se inserir no mercado de trabalho, que possam ter essa primeira experiência. Nós estamos nos espelhando no programa da residência médica, para que nós possamos trazer esses jovens, antes de entrar no mercado de trabalho, ter uma experiência profissional. Nós queremos beneficiar 1.500 jovens nesses 2 próximos anos, um orçamento de em torno de 30 milhões de reais, e hoje nós vamos assinar o edital e vamos publicá-lo no Diário Oficial para beneficiar 900 jovens com os recursos de 17 milhões de reais. Nós acreditamos que esse possa ser realmente um grande programa de inserção de jovens, tanto no mercado de trabalho quanto no agro brasileiro. Pode passar? Nós também vamos agora, no segundo semestre, fazer uma chamada pública para o PRONAF Produtivo Orientado, que é uma modalidade de assistência técnica onde você tem o rebate da assistência dentro do PRONAF Investimento e que até hoje não rodou, mas que é um programa importante e nós vamos capacitar 13 mil agricultores familiares no Nordeste e as suas cooperativas e técnicos para que a gente possa fazer rodar este programa de assistência técnica aliado ao crédito de investimento. Então, também vamos fazer isso agora no segundo semestre, com um valor de investimento em torno de 15 milhões de reais. Pode passar? O outro tópico que nós estamos trabalhando forte, que é a comercialização pública e privada. Pode passar a lâmina, por favor. No ano passado, nós fizemos uma mudança na legislação interna, para as cooperativas e acesso dos agricultores no selo Biocombustível Social, inserindo 15 novas cooperativas e 36 mil agricultores familiares no programa. E também com a diminuição, nós mudamos a regra da cooperativa da cooperativa ela ser intitulada como da agricultura familiar. Pode voltar, por favor, passou um limite. De 60% de agricultores para 50% mais um. E isso fez com que nós inseríssemos 316 novas cooperativas que podem acessar programas governamentais, como o PAA, como o PENAI, como as próprias compras institucionais. Então, uma ação importante para o cooperativismo e para a comercialização dos agricultores familiares. Pode passar? E nós também, estamos, a ministra também vai anunciar, mas já estamos adiantando, a destinação de mais de 150 milhões de reais para o PAA Formação de Estoques, que vai ser operado aqui pelo Ministério e pela Conab,
e que vai atender as cooperativas da agricultura familiar que estão tendo problema de escoamento da sua produção em função da Covid. Então, a gente pode destacar os produtos lácteos, que tem muitas regiões que têm problema, suco de uva, os derivados da mandioca, os produtos da sociobiodiversidade. Então, esses 150 milhões de reais serão destinados às cooperativas da agricultura familiar para atender justamente aqueles que estão tendo problemas no escoamento da sua produção. Também destinaremos mais 70 milhões de reais para o PAA, doação simultânea dos estados e municípios, que acaba atendendo o agricultor familiar lá na ponta, e com esses valores, nós vamos fechar o ano de 2020 com 850 milhões de reais no programa de aquisição de alimentos, que são compras públicas da agricultura familiar, que é algo inédito e muito importante dentro da nossa política pública. E, por fim, eu quero, então, falar sobre o crédito fundiário. Pode passar. Nós também fizemos a substituição da atual proposta de financiamento para aquisição do imóvel para a elaboração de um projeto técnico de financiamento. Nós estamos caminhando para tornar o crédito fundiário mais democrático e que esteja mais na ponta, acessível àqueles agricultores que queiram ter acesso à terra. Então, ele não pode estar burocratizado, e nós estamos trabalhando nesse sentido. Nós também fizemos a exclusão da limitação dos investimentos básicos, que hoje é de 27.500, deixando livre esta possibilidade para que o agricultor diga o que realmente precisa para fazer os investimentos na compra. Estamos reduzindo a taxa de juros do programa do crédito fundiário do empreendedor de 5,5% para 4%. Essa é uma redução de 30%, e nós queremos que este programa também rode, que é o crédito fundiário empreendedor. Autorizamos as instituições financeiras a prorrogar as parcelas vencidas ou vincendas de 1º de janeiro de 2020 até o final desse ano, para os agricultores do crédito fundiário que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem ou da seca, em municípios com decretação de estado de emergência. E, por fim, nós estamos transformando o crédito fundiário numa plataforma digital que vai se chamar Obter Crédito Terra Brasil, e que no segundo semestre deverá estar em funcionamento, que é um serviço digital para a obtenção do crédito fundiário. Então, esta é a apresentação dos recortes. Aquilo que não foi apresentado é porque existe continuidade dentro desses 33 bilhões de reais alocados para o Plano Safra no recorte da agricultura familiar, e eu apresentei aqui, então, as novidades e aquilo que são questões diferenciadas dentro desse programa. Então, vou passar de volta a palavra para a ministra. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eu espero que todos entenderam aí qual a proposta do Ministério da Agricultura. Nós temos tido uma atenção especial com a agricultura familiar, desde que o Ministério recebeu aqui a agricultura familiar de volta. Todo o esforço tem sido feito, tanto pelo Fernando, na Secretaria de Agricultura Familiar, quanto na Agricultura de Política Agrícola, pelo Eduardo e as suas equipes, para que a gente tenha um compromisso cada vez maior com esse segmento da agricultura, para que vocês possam, se Deus quiser, ter mais gente acessando o Pronamp do que Pronaf. Nós queremos que todos estejam inseridos na base produtiva do nosso país, que possam crescer, que possam ter os seus filhos trabalhando de volta, os jovens. Então, nós pensamos, dentro do que era possível neste Plano Safra, com todas as dificuldades que o país tem hoje, fiscal, para que a gente implementasse um plano para este setor da agricultura que fosse mais robusto e que nós pudéssemos ampliá-lo ao máximo nas suas ações. Continuando com aqueles programas que todos já conhecem, mas fazendo aqui modificações, como o Fernando bem colocou, de facilitar e de fazer o crescimento, e ampliação dessas ações dentro
desse Plano Safra. Então, eu agradeço aí, vou passar agora a palavra para o Eduardo Sampaio, para ele também fazer aqui as suas considerações, e depois nós vamos abrir aos convidados. Eduardo, a palavra é sua. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Fernando. Eu vou tirar a máscara aqui, porque eu já não falo bem igual o Fernando. De máscara, então, ninguém vai entender. O Fernando falou muito bem, né, como de costume. Eu vou complementar algumas coisas a mais que eu nem falei ontem e nem você falou aqui, Fernando. A gente acompanhou o Plano Safra, assim, a gente estava vindo numa trajetória da economia brasileira que permitiria a gente fazer um Plano Safra totalmente diferente esse ano. A gente anunciou ano passado que os Planos Safras a ministra combinou isso com as autoridades econômicas, né? Iam diminuir. Mas o Pronaf não. O Pronaf segue sendo prioridade e investimentos de longo prazo também. Então, se não fosse a pandemia, a gente teria certamente anunciado um Plano Safra ontem menor que o do ano anterior, não para o Pronaf. O Pronaf seguiria sendo. Pronaf e Pronaf. E o pequeno e médio produtor. A ministra sempre falou isso para o pessoal da economia, sempre pequeno e médio. Mas não aconteceu, a gente conseguiu colocar um plano grande na prática, né? O ano passado, e eu sei que várias pessoas que estão me ouvindo vão se lembrar disso, e vários acompanham com a gente aqui, os líderes das entidades, né? O Cledir e o Gustavo aí também, que estão participando, também vão saber disso. A gente teve que fazer remanejamentos durante o Plano Safra. A demanda foi tão grande, o que é um ótimo sinal, viu? A demanda grande é bom sinal. Mas acabou o dinheiro em várias linhas. Mas a gente fez remanejamento e não deixou o Pronaf mal atendido. Mesmo que tenha algum problema, passado algum problema pontual no período do ano, a gente tirou dinheiro, realocou realocou recursos para atender o Pronaf full. E a gente espera que tenha conseguido acontecer isso, esse sucesso, porque está vendo até chegar um pouco de dinheiro ainda dentro do Pronaf até o final do Plano Safra. Ao contrário das linhas de investimento da cultura empresarial que se esgotaram muito cedo esse ano, né? Então, eu vou concluir aqui, mas é só para deixar essa tranquilidade. Então, nós estamos anunciando o plano, são 33 bilhões, a gente acha que é um recurso significativo, vai dar para atender a demanda, a gente poderá fazer de novo remanejamento no decorrer da safra. Então, falando aqui em nome da ministra, o Pronaf é prioridade, esse é o público que não pode ficar sem atendimento desse tipo de recurso. A gente entende que todos os agricultores precisam de algum apoio, especialmente aqueles investimentos de longo prazo, mas esse agricultor da agricultura familiar, ele tem menos acesso ao crédito comercial que um agricultor maior. Então, isso nos leva a sempre ter um olhar cuidadoso para esse programa, para o Pronaf, e se for o caso, então, repito, a gente fará remanejamento no decorrer da safra, para que não tenha problema durante o ano. Como foi feito ano passado, ano passado não, nesse plano que ainda é vigente até 30 de junho. Só para eu encerrar e já passar a palavra para os nossos convidados, eu queria dizer para vocês que assistência técnica continua o nosso foco. Nós até tentamos fazer uma coisa diferente, mas nós vamos perseguir isso, não no Plano Safra, mas de outra maneira, para que a gente tenha mais recursos para assistência técnica. Nós tínhamos pensado uma maneira de fazer isso dentro do Plano Safra, mas, infelizmente, não foi possível, mas nós não deixamos de perseguir esse objetivo, não deixaremos, e nós estamos trabalhando duro para que a gente consiga aumentar o percentual de assistência técnica aos produtores rurais, pequenos, médios produtores. As cooperativas de crédito também é uma grande preocupação do Ministério da Agricultura, e o Eduardo e o Fernando estão trabalhando para que que as cooperativas possam ter o limite de crédito máximo que elas podem receber para emprestar. Eduardo? Você podia falar um pouquinho sobre isso, que isso é importante para que quem está nos assistindo possa ouvir e repassar. A gente conta muito com o sistema do crédito cooperativo, as confederações, para aplicar os recursos pelo Safra e para disseminar isso o mais possível lá na ponta, que a gente sabe que é um desafio atingir o universo de produtores que nós temos, né? Então, quando a gente faz o plano Safra, a gente ouve as entidades representativas dos produtores, mas ouve também os bancos e os bancos cooperativos. Qual capacidade você tem de aplicar? Até onde vai o seu alcance? Né? Então, a gente faz essa equação e todo ano a gente tenta fazer isso. Esse ano a gente conseguimos atender o máximo possível o sistema cooperativo de crédito. Né? Nem todos os bancos são atendidos. Assim, o banco tem uma capacidade X, a gente não consegue atender. Mas, no caso das cooperativas, a gente faz esse esforço e esse ano conseguimos. Então, tudo que foi que o sistema cooperativo declarou que conseguiria atender, a gente tentou colocar recurso do Tesouro lá, para, de fato, ele conseguir atender isso aí. Nossa expectativa é que esse ramo aí do sistema financeiro, o cooperativismo de crédito,
cresça mais e ocupe mais espaço, porque a gente acha que ele é o que atende, nada contra o sistema financeiro tradicional, tá, gente? Mas a gente acha que ele atende de maneira mais apropriada o produtor pequeno, talvez seja mais próximo lá na ponta, fala melhor a linguagem do produtor familiar. Só para salientar, talvez por isso também, né, justificando a presença aqui da Cressol, né, que é uma cooperativa que atende aí 25 mil agricultores familiares na ponta. Agradecer ao Cledir aí o trabalho que faz, né? E o Sicredi, que é uma outra cooperativa de crédito, que esse modelo das assembleias, desta proximidade, ontem mesmo, o presidente do Banco Central, numa janta, comentou essa questão, que enquanto, nesse momento de pandemia, a maioria dos bancos retraiu o crédito, o setor cooperativo cresceu. Né? Por quê? Porque ele está mais próximo e conhece efetivamente lá na ponta o agricultor. Então, é uma estratégia, a minha secretaria tem o cooperativismo dentro dela também, e a ministra sempre tem pedido, né, para a gente fortalecer o sistema cooperativo como um todo, né, o do crédito, da produção agropecuária, que são muito importantes e que já movimentam 4% do PIB brasileiro. Né? Então, o setor cooperativo realmente é uma das grandes prioridades na área da comercialização, que nós também estamos atuando, né, mas na área do crédito, enfim, em todas as questões. Então, obrigado aí também ao sistema cooperativo brasileiro, a nossa parceria, a OCB, o presidente Márcio, a Unicafes, o Vanderlei, que tem conversado muito com a gente também, e a gente precisa muito dessa parceria para fortalecer ainda mais a agricultura familiar. Bom, eu acho que, então, era isso que a gente tinha aqui para dizer. Agora nós vamos passar a palavra para os convidados e depois vamos ficar abertos aí, enquanto tivermos tempo, para responder as perguntas. Manuel, por favor, Manuel Otero, você é o primeiro a falar. Você tem 5 a 7 minutos. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de parabenizar inicialmente a ministra Tereza Cristina pela sua liderança ao frente do setor agropecuário brasileiro, que tem ratificado ainda em tempos de pandemia grande desempenho e resiliência. Eu acostumo a repetir que a agricultura brasileira representa o modelo melhor sucedido de agricultura tropical do mundo. E isto é consequência de boas políticas, instituições sólidas e, sobretudo, senhora ministra, uma ótima liderança. Aproveito a oportunidade para fazer uma especial saudação às outras autoridades presentes neste ato, em especial ao secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanke, a quem parabenizo pela apresentação, ao secretário Eduardo Sampaio e aos representantes do movimento cooperativo Gustavo Freiras e Cledir Magri. Um especial abraço a meu amigo e ex-ministro Roberto Rodrigues. Esta pandemia nos permite tirar como uma das principais lições aprendidas a importância central do setor agropecuário para as estratégias de reativação de nossos países e, ao mesmo tempo, a necessidade de proteger a nossos agricultores familiares, que são a espinha dorsal da vida e da produção dos territórios rurais. Existem na América Latina e no Caribe cerca de 17 milhões de agricultores familiares que geram emprego para 60 milhões de pessoas e mais da metade da cesta básica. Aí no Brasil precisamos continuar valorizando a agricultura familiar, sem dúvidas nenhuma, a principal empregadora no campo, que é responsável pela produção dos 70% dos alimentos da cesta básica, que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. Esta importância é expressa nos seus números, que no Brasil significa, como foi dito, 3,9 milhões de famílias, representando em torno de 85% das propriedades rurais brasileiras. Realço por estas razões a importância histórica do Plano Safra para uma agricultura brasileira, constituindo um importante instrumento do planejamento para o produtor rural, direcionando e fomentando o motor da economia brasileira e reduzindo a insegurança constante deste tipo de atividade. Este instrumento de planejamento para o produtor reúne um conjunto de políticas públicas, além do financiamento, que abrange os serviços de assistência técnica, extensão rural, crédito, seguro da produção, garantia de preços, comercialização
e organização econômica das famílias residentes no campo. Eu gostaria de fazer duas considerações. Uma delas sobre o Pronaf e bioeconomia. Me parece muito acertado o que estão fazendo, porque os produtores rurais, além de produzir alimentos para a cesta básica, eles são guardiães da biodiversidade, eles geram serviços ecossistêmicos. Então, me parece que é uma coisa fantástica estar inserindo a bioeconomia dentro do Pronaf. O ICA tem muita experiência, um dos nossos principais programas é bioeconomia, e então convido a considerar a possibilidade de que o ICA participe ativamente dentro deste programa. Outra consideração está vinculada ao tema da extensão rural, senhora ministra. Nós estamos em diálogo permanente com o Prêmio Nobel de Economia 2019, Michael Kremer. Ele está fazendo umas experiências muito bem-sucedidas com extensão baseada no uso de telefonia celular e cursos online em África e Índia. Esto que nós chamamos a revolução agrícola digital deve chegar ao continente americano. E Brasil poderia ser uma experiência muito bem-sucedida, e por isso o ICA oferece a possibilidade de fazer uma triangulação com a Universidade de Harvard, com um programa que se chama Desenvolvimento da Agricultura de Precisão e o ICA. Este plano não tem antecedentes na América Latina e Caribe e deveria ser um exemplo bem imitado pelo resto dos países do nosso continente. Quando só existem políticas isoladas de curto prazo, os agricultores familiares são a variável de ajuste e terminam indo embora das zonas rurais, aprofundando um círculo negativo de pobreza, insegurança e exclusão. Gostaria de salientar também o papel integrador do Plano Safra 2020-2021, referenciado nas diversas políticas públicas conduzidas pelo MAPA e suas instituições vinculadas, Embrapa, a CONAVI, com especial atenção aos processos de inclusão socioprodutivas das populações mais vulneráveis do setor rural. Pela minha vivência no Brasil, quando fui representante do ICA, tive a oportunidade de conhecer e reconhecer as políticas públicas para a agricultura familiar brasileira, que siguen sendo prioritarias para o Ministério da Agricultura para o desenvolvimento integral deste setor produtivo de forma social, econômica e ambiental. Embora vivenciando um cenário totalmente adverso de pandemia mundial, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Agricultura, tem aumentado os recursos destinados ao crédito anualmente. Esses valores vêm crescendo, o que mostra que a agricultura familiar é prioridade para a economia do país. Para aqueles que se atrevem a criticar que não é necessário invertir no futuro dos agricultores familiares, invito a refletir sobre os gastos extraordinários decorrentes do êxodo desses agricultores hacia os centros urbanos. Para ir encerrando minhas palavras, desejo ressaltar a honra que para o escritório do ICA no Brasil e para este diretor-geral em particular significa apoiar esses programas, por exemplo, por meio de nosso projeto de governança fundiária. Parabenizo mais uma vez ao governo brasileiro, a ministra Tereza Cristina, a toda a equipe do MAPA, nos esforços envidados à manutenção de toda a cadeia agrícola em pleno funcionamento, mantendo o abastecimento e a segurança alimentar, não somente para o povo brasileiro, sino também para o mundo. Obrigado mais uma vez, um forte abraço desde Costa Rica. Fechado o microfone. Ok, muito obrigado, Manuel Otero. Foi um prazer, uma honra ter aceitado participar conosco nessa live. Quero passar agora a palavra para o Cledir Magri. Por favor, Cledir. Inicialmente, quero saudar a nossa ministra, Tereza Cristina, também estender a minha saudação aí ao Fernando, ao Eduardo, e me permito aqui também estender essa saudação ao José Henrique, ao Vaz, ao José Ângelo. A gente tem interagido e dialogado muito com vocês e sempre foram muito receptivos aí com as propostas e as sugestões, então quero, em nome do Sistema Cressol,
deixar todo esse registro e esse carinho em seu nome, ministro, a toda a equipe do Ministério. Quero também aqui saudar o Manuel, já fez a sua manifestação reafirmando a importância da política pública do crédito no país. Seguramente o Brasil é uma referência não só na América Latina, mas no mundo como um todo. Dizer da minha alegria também de compartilhar dessa discussão com o nosso ministro Roberto Rodrigues, é uma liderança do cooperativismo aí no mundo, então também leva adiante esse movimento. E saudar também o meu amigo Gustavo aí, que representa também um grande sistema que é o Sicredi. Com certeza, para nós do Sistema Cressol, poder estar acompanhando esse lançamento do Plano Safra. Nós estamos aí na próxima semana, no dia 24 de junho, celebrando 25 anos de história, uma história muito bonita. E eu costumo dizer, ministra, Fernanda, Eduardo, que a história do Pronaf e a história do Cressol, elas se confundem, porque há 25 anos atrás, nós tivemos a ousadia de 27 agricultores na região sudoeste do Paraná que fundaram esse sistema Cressol, muito centrado e fundamentado aí numa atuação em torno da agricultura familiar, e hoje nós passamos aí de 560 mil famílias associadas a uma concentração muito grande na agricultura. Mas, tecendo alguns comentários em relação ao Plano Safra, primeiro, ministra, parabenizar pela iniciativa de produzir um momento e uma reflexão específica em torno da agricultura, especialmente da agricultura familiar. E eu vou tecer alguns comentários que, por vezes, eles podem serem óbvios, mas a gente entende que o óbvio precisa ser dito. Quando nós analisamos as informações, as políticas, os programas que foram anunciadas ontem, o secretário Fernando aqui, que é um gaúcho, que tem um compromisso extraordinário também com a agricultura, com o cooperativismo, hoje trazia mais elementos do detalhamento. Isso fica muito evidente o compromisso e a percepção que o governo tem, que o MAPA tem, em torno do tema da agricultura familiar. Nós tínhamos algumas demandas que nós dialogávamos e elas foram atendidas. Essa sensibilidade do aumento no montante de recursos que foram anunciados, de 31 para 33 bi, seguramente, principalmente, essa canalização para o investimento. Nós temos uma demanda de investimento gigante, o secretário trouxe alguns elementos, inclusive, no aumento aí do limite do coletivo. Nós sabemos, principalmente no sul do país, essa cadeia produtiva de proteínas ela é muito forte. Então, essa sensibilidade do aumento no montante geral anunciado, mas também a possibilidade do aumento do limite para essa finalidade, nós recebemos com bons olhos. Naturalmente, a questão da redução da taxa de juros é algo que o nosso agricultor ele sempre espera, ele tem essa expectativa, ele acompanha isso com muita ansiedade. É bom saber que o governo teve essa sensibilidade de trabalhar em torno dessa redução. Mas quando a gente olha um plano safra, que ele carrega na sua essência 3 grandes elementos, para mim me dá a certeza e a convicção que nós estamos no caminho certo. Primeiro, quando nós olhamos essa ideia do crédito, mas nós sabemos, ministra e milhares e tantas outras pessoas que nos acompanham, que o crédito por si só, ele carece de outros elementos que acompanham ele. E o Plano Safra carregou, inclusive a própria ministra fez referência e afirmou essa questão da assistência técnica, que nós entendemos ser valiosa e valorosa para o fortalecimento e o desenvolvimento da nossa agricultura familiar. E nós, as cooperativas, têm feito um trabalho muito importante nessa perspectiva, desenvolvendo parcerias com entidades, com organizações, mas nós entendemos que o crédito necessariamente ele vai ter sucesso, ele vai ter êxito, ele vai atingir os seus objetivos na medida que ele for aplicado acompanhado da assistência técnica. Porém, o Ministério entendeu que é importante o crédito, é importante a assistência técnica, mas, por outro lado, é importante também a gente pensar a comercialização. E quando nós olhamos essa cadeia toda, ela faz muito sentido e justifica, de fato, o quanto que a agricultura familiar tem sido importante aí para o desenvolvimento das nossas regiões. Um terceiro aspecto que para mim é fundamental nós olharmos nessa lógica da Cressol como uma instituição, uma cooperativa que tem no seu DNA o financiamento da agricultura, o financiamento da produção de alimentos, esse conjunto de programas que estão articulados. O crédito, tem o PAA, tem o PENAI, tem o PGPAF, tem o seguro agrícola, isso tudo para o agro, nós entendemos que isso vai trazendo maior segurança para os nossos agricultores. Eu tenho dito sempre, ministra, tá? E eu sei que vai ter pessoas de outros segmentos nos acompanhando, mas você tem um segmento da nossa sociedade que tem muita esperança aos nossos agricultores.
Porque a cada ano ele prepara a terra, ele lança a semente, ele faz todos os cuidados, e muitas vezes ele planta na incerteza, ele depende do tempo, ele depende do mercado, do comportamento do mercado, de um conjunto de fatores que são alheios à vontade dele, que fogem do controle dele. Mas ele, a cada ano, e aqui no Sul, o secretário Fernando acompanhou, o Eduardo, a ministra, nós passamos momentos e outras regiões do país que, por uma razão ou outra, tem uma frustração da safra. Mas a cada ano o agricultor vai lá e renova as suas esperanças e produz novamente. E por que ele faz isso? Porque seguramente tem um conjunto de políticas que dão essa sustentação. Nós entendemos, enquanto Cressol, que não haverá uma agricultura familiar forte, estruturada, fazendo aquilo que que ela sabe fazer com maestria, produzindo alimento, sem políticas públicas que possam dar o apoio, que possam dar o suporte, que possam dar a segurança, a fortaleza para eles continuar produzindo. E, ao nosso entender, esse conjunto de programas que estão articulados ajuda de uma forma ou de outra para manter ativa essa esperança do nosso produtor. Bom, eu nesse ano perdi a safra, mas eu tenho um conjunto de programas que me ajudam de uma forma ou de outra a suportar e continuar me mantendo, e vou no próximo ano agrícola, vou na cooperativa, vou na Cressol, encaminho o meu custeio novamente, faço o investimento e continuo produzindo. Secretário Fernando, Eduardo e ministra, eu quero aqui fazer uma menção especial ao tema da habitação rural. Eu falei ano passado para o José Henrique, eu disse, olha, o Ministério está fazendo um golaço com esse tema de financiar a habitação rural dentro do Pronaf Investimento. Vocês fizeram essa observação, foram 8.000 famílias atendidas, só a Cressol foram mais de 2.000 famílias atendidas, e eu faço um depoimento aqui com a certeza e a convicção que isso tem uma importância extraordinária na realidade dos nossos agricultores. Eu convivo, encontrei famílias que agradecem, e aí você poder encontrar o casal, os filhos, manifestando a alegria de ter construído ou reformado a casa, para mim tem um elemento fundamental. Eu tenho dito que a Cressol é uma instituição que financia sonhos, e o sonho de reformar ou construir a casa é um grande sonho de uma família. E que bom que o MAPA teve a sensibilidade de, inclusive, permitir que os filhos dos agricultores possam financiar a sua casa. Eu andava em algumas comunidades do interior aqui do Rio Grande do Sul, encontrei vários casos de que os filhos permanecem lá na agricultura, junto com o pai ou a mãe, mas muitas vezes, obviamente, ele quer casar, ele quer ter o espaço dele, ter a casa dele, e essa, sem sombra de dúvida, será um avanço importante, estratégico. Mais uma vez aqui, parabéns, a Cressol vai continuar fazendo o seu papel em torno dessa perspectiva. Aqui, para mim, e também finalizando, não há como não fazer uma menção, ministra, mais uma vez, a sensibilidade do Ministério da Agricultura, mas também fazer uma referência ao papel importante do Banco Central, na liderança, aí, principalmente, do Cláudio Filgueiras, que tem atuado muito nessa perspectiva de nós qualificar e simplificar o processo do crédito rural para que ele possa chegar de maneira cada vez mais ágil e segura até as nossas propriedades. O Ministério da Economia, ontem eu acompanhava, a ministra fez referência várias vezes, pelo cenário que nós estamos vivendo hoje, o impacto, o cenário da economia ele é extremamente desfavorável, mas o governo entendeu, o Ministério entendeu que a gente não pode desassistir esse segmento que é tão importante, tem um jargão muito utilizado que o agro não para, e ele não para mesmo, e a Cressol tem essa ciência e essa importância, então fazer referência a esses 3 espaços, destacar também o papel dos agentes financeiros aqui, nós estamos Cressol e Sicredi, mas também fazer referência ao Banco do Brasil, à Caixa, aos bancos privados, o BNDES, que tem um papel fundamental também nessa perspectiva de fazer com que os recursos possam chegar por meio dele, no nosso caso, até as propriedades dos nossos agricultores. Com isso aqui, quero encerrar mais uma vez, parabenizando pelo lançamento do Plano Safra, pelos anúncios que foram feitos. Recebemos com muita satisfação as notícias que foram apresentadas, dizer que nós sabemos do nosso papel, do nosso compromisso, vamos continuar atuando, principalmente defendendo esse segmento que como eu disse antes, muitas vezes ele é exposto a um conjunto de fatores, mas quando tem políticas públicas, instituições, entidades que atuam a seu favor, seguramente os resultados eles são sempre melhores. Vamos continuar financiando a nossa agricultura familiar, produzindo alimentos, gerando riqueza, gerando qualidade de vida, e é esse modelo que nós efetivamente acreditamos. Obrigado pela oportunidade e obrigado, ministra Eduardo e Fernando, pelos belos comentários que teceram em relação ao cooperativismo, especialmente ao decreto. Contem conosco. Muito obrigado, Cledir, pelas suas palavras, e a gente fica satisfeito porque a gente vê que valeu a pena toda essa construção
para chegar nesse momento e com este Plano Safra. Convido agora o Gustavo Freitas para fazer a sua fala. Sicredi. Bom dia a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o público que está aqui nos ouvindo e a todos os colegas que estão aqui hoje, especialmente a equipe do Ministério da Agricultura, Fernando Schwanck, ao Eduardo e a ministra Tereza Cristina. Ao cumprimentar o Manuel e o Cledir, gostaria de dizer que foram ótimas palavras, assim como a apresentação das pessoas que nos sucederam, e essa apresentação facilita bastante o que eu tenho para comentar aqui. Eu acho que o Sicredi pensa da mesma forma, faço aqui essa referência, e digo que, nesse momento, é um prazer enorme também estar aqui nessa live, não só para falar sobre o Plano Safra, para falar sobre a agricultura familiar, mas em companhia de um ícone aí da agricultura brasileira, né, que é o ministro Rodrigo, o professor Roberto Rodrigo. Então, é um prazer aqui poder dividir essa live com todos vocês. Além de cumprimentar a todos, eu gostaria realmente aqui de ressaltar o excelente trabalho que vem sendo feito, né, nesse segmento na agricultura brasileira, sobre a liderança da ministra e da equipe do atual governo. E quando eu falo desse trabalho, para não repetir todos os pontos aqui que já foram trazidos tão bem, eu gostaria de ressaltar aqui a capacidade de diálogo, a capacidade de avanço e de pensar de forma tão inteligente e tão construtiva a política pública brasileira para a agricultura familiar. Então, sem entrar muito nos detalhes de todos os programas, ressaltar o que o Cledir comentou, né, a importância da manutenção dessa linha para construção e manutenção de residências, né, para construção dentro da propriedade, e como ela tem um efeito positivo para a economia, para as pessoas, né, para a qualidade de vida hoje, mas também para a retenção dessas pessoas, dessas famílias aqui nos assistindo, no campo brasileiro, aí, ajudando o Brasil nessa produção que é tão louvável, né? Além de comentar sobre essa linha, eu gostaria de destacar também, já foi dito pelo Cledir, foi dito pelo colega Manuel, sobre esse foco, né, que já foi dado no ano passado, quando o Ministério trouxe a importância de qualificar a assistência técnica, de criar programas novos, de incentivar a assistência técnica, que são tão importantes para o avanço da agricultura e especialmente para o apoio à agricultura familiar. Então, não só falando sobre tudo que foi feito até agora, como manutenção, mas a inteligência aqui trazida nessa ideia de vocês de replicar um programa tão importante como é o de qualificação, né, de permitir que jovens entrem, né, se insiram nesse mercado de trabalho, ajudando a longo prazo a economia brasileira. Acho que nós precisamos ganhar em produtividade, e o agro está aí para mostrar, né, de forma geral, como ele é importante, como ele é um bastião do nosso avanço. Então, acho muito importante destacar isso, dizer que a política pública tem vindo de forma muito inteligente, tem vindo especialmente nesse segmento, com o esforço de vocês. O Cledir comentou, né, o esforço do Ministério da Agricultura e a parceria tão articulada, né, e tão bem conduzida, quando a gente comenta aqui sobre o Ministério da Agricultura, junto com os colegas do Tesouro, junto com os colegas do próprio Banco Central e do BNDES, né, que precisam ser citados aqui como apoio dessa agricultura. O Sicredi, como muitos dos que estão aqui conhecem, é uma instituição financeira, um conjunto de cooperativas, né, um sistema financeiro com mais de 100 anos de existência e muito calcado. Nós estamos aqui para efetivamente fortalecer o agro, atender a agricultura familiar da melhor forma possível, e com políticas públicas desenhadas dessa forma, e com o anúncio do Plano Safra tão positivo como esse, nós só temos a agradecer e efetivamente destacar a importância desse momento. Então, eu faço esses
agradecimentos. Comento, o secretário Eduardo comentou sobre a importância da gente chegar, né, no agricultor familiar. Nesse ano, comentando rapidamente, a gente já tem um total de liberações para a agricultura familiar na casa de 4,5 bilhões de reais. Esses 4,5 bilhões, né, 1,3 bi são em investimentos. O Cledir comentou bem a importância dos investimentos para esse segmento, para a gente qualificar, ganhar produtividade e ganhar qualidade, né? Então, esses números representam, no investimento, um crescimento de quase 30% da carteira, que não seria possível sem o apoio da política pública, que tem sido tão acertada nesse sentido, e, inclusive, nesse momento, né, de entender todo o impacto dessa crise que todos estamos passando, e de fazer um esforço hercúleo, como vocês têm feito, para nós conseguirmos aí avançar e superar essa fase tão difícil pela qual o Brasil vem passando. Então, com essas palavras, eu queria só destacar realmente que eu só tenho esses elogios a fazer, agradecer mais uma vez a esse convite, a essa oportunidade de estar aqui, destacar o papel das várias instituições financeiras, como o Cledir colocou bem, para fazer com que os recursos do crédito, que são tão importantes, cheguem de forma pulverizada, né, com capilaridade, nos diversos rincões e diversos cantões que a gente pode falar aqui desse Brasil, né, de todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Muito obrigado, ministra, muito obrigado à equipe, com deferência realmente e agradecimento que eu falo com vocês aqui hoje. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Bom, então agora eu passo a palavra, obrigado, Gustavo, e aí a toda a equipe do Sicredi, e realmente a gente espera que vocês, dos bancos de crédito cooperativo, vocês nos ajudem a fazer aquilo que o Ministério trabalha sempre, que é fazer chegar lá na ponta. Né? Nós não queremos empossamento esse ano, nós queremos dinheiro na veia do produtor. Ministro Roberto Rodrigues, é um prazer, agora a fala é sua. Muito obrigado, ministra. Prazer estar com a senhora também. Agradeço pelo convite, pelo honroso convite estar aqui hoje. Cumprimento os secretários Fernando, Eduardo, pelo trabalho, suas equipes todas, se me permite, e também fazer uma saudação ao secretário executivo, nosso amigo querido Marcos Montes. Cumprimento também esse grande amigo Manolo Otero e os companheiros cooperativistas, Cledir e Gustavo, pela companhia aqui. Ministra, vou procurar ser objetivo, porque as coisas centrais já foram ditas pelos que me antecederam. Mas são 3 ou 4 pontos que me parecem relevantes. O primeiro deles é a conquista em si desse plano de safra, num momento tão complexo de pandemia, que as demandas por recursos financeiros para a saúde das cidades é tão grande, e a senhora conseguiu, com a sua equipe, fazer um plano de safra melhor do que do ano passado, melhor que todos os anteriores, melhor plano de safra já tivemos. De fato, recursos disponibilizados e a taxa de juros reduzida, de certa forma, até surpreendem quem esperava um plano mais modesto. Então, parabéns à senhora, à sua equipe, parabéns ao governo por ter compreendido a importância da agricultura. E, naturalmente, a ênfase para a agricultura familiar, que está sendo tratada nesse momento, é excepcional e tem que ser tratada mesmo dessa maneira. E os recursos também aumentaram, as taxas de juros também diminuíram, e eu queria citar 3 ou 4 programas que me parecem fundamentais. O primeiro deles, já foi referido várias vezes, é o tema do programa Habitação Rural. Isso é importantíssimo, o Cledir e o Gustavo já citaram essa questão, sobretudo do ponto de vista da tranquilidade para a juventude que possa ficar no campo com casa própria e bem arrumadinha. O segundo ponto que acho essencial é o ponto do Pronaf e bioeconomia. Esse é um tema que vai crescer no mundo todo, é uma questão sensível para o pequeno produtor, rentável para o pequeno produtor, e que dá uma nova dimensão à agricultura brasileira no exterior. Isso mostra uma visão moderna e positiva da agricultura brasileira. Então, parabéns pelo incremento da bioeconomia no Pronaf. Outra coisa interessantíssima, cumprimento aí o Fernando pela ideia, a residência agro na terra. Muito bom, porque vai criar também numa juventude a expectativa de uma vida mais produtiva e melhor. Queria ainda tratar de 2 outros temas referidos pelo Eduardo. Um deles, o remanejamento dos recursos
no programa. Isso é muito bom. Essa flexibilidade permite uma agilidade maior no atendimento das demandas todas e que aqueles pontos que não tenham sido demandados se transfiram para outros pontos mais demandados. Ótimo, a ideia de planejamento é muito boa. E, por fim, ministra, eu gostaria de tratar de duas questões específicas que não são do PRONAF, mas de maneira específica para o pequeno produtor, não só da agricultura familiar, mas em geral, incluindo as cooperativas agropecuárias, cujos membros hoje, 80%, são pequenos e médios produtores. Então, gente que é fortemente atendida pela política agrícola brasileira. Então, são duas questões que me parecem fundamentais nesse momento. Primeiro é o seguro rural. Seguro rural, ministro, era um sonho pessoal meu de décadas e foi a primeira coisa que eu fiz quando entrei no Ministério da Agricultura em 2003, com o apoio indispensável da Frente Parlamentar da Agropecuária. O primeiro tema conseguido foi a Lei do Seguro Rural, que veio sendo lentamente implementado e a senhora agora dá uma dimensão realmente compatível com um tema tão essencial para a agricultura moderna, que é o seguro rural. Parabéns, ministro. A senhora conseguir esse aumento, é uma coisa expressiva, e vamos continuar nessa marcha de melhorar o seguro rural cada vez mais, porque ele, acoplado à tecnologia e ao crédito, formarão o tripé da agricultura do futuro. E, por último, um comentário sobre o cooperativa de crédito. Ministro, aqui, o senhor me permite, vou contar uma historinha. Eu era presidente de um produtor de rurais aqui em Guariba, interior de São Paulo, e criei uma cooperativa de crédito rural em 1973. Com o discurso um pouco sonhador naquela época, pelo menos vocês consideravam assim, de que a cooperativa de crédito permitiria que a agricultura um dia caminhasse com as próprias pernas. É um sonho que eu tinha aprendido na Alemanha, na Holanda, no Japão, mesmo nos Estados Unidos, não é? Que as cooperativas de crédito têm um papel fundamental, relevante no crédito rural, naquelas vertentes colocadas pelo Fernando e pelo Eduardo, da proximidade do setor financeiro com o tomador de crédito e a confiança que existe recíproca nesse processo. Então, eu sonhava muito naquele tempo. Então, sou o sócio número 1 da cooperativa de crédito de Guariba. Quando o Sicredi, que aqui o Gustavo representa tão bem, inaugurou uma agência, Avenida Paulista, em São Paulo, convidou-me para ser associado número 1 milhão daquela agência, há 2 anos atrás. Então, essa história mostra o vigor do crédito cooperativo no país, que só evoluiu, de fato, após a Constituição de 88, quando criou-se o artigo na Constituição, no capítulo de Econômica, que dava equivalência ou equidistância entre o cooperativo de crédito e o sistema financeiro convencional, que levou o Banco Central a montar sistemas de apoio e fiscalização e controle do cooperativo de crédito, que deu uma mudança no cenário. E hoje o Banco Central, como a senhora mesmo nos avisou já mais de uma vez, tem um presidente que apoia o cooperativo de crédito, então eu vejo um horizonte extraordinário para o cooperativo de crédito. Esse sucesso daqui da cooperativa de Guariba cresceu pelo estado de São Paulo, depois pelo mundo todo, e eu virei presidente da Aliança Mundial de Cooperativas por causa do cooperativo de crédito. E conheci, então, os grandes bancos cooperativos no mundo, Crédit Agricole, DG Bank, Rabobank, Dorin Chukin no Japão e assim por diante. Então, ministra, eu queria fazer aqui uma referência muito especial a esse tema, cooperativo de crédito. É realmente o caminho para que a agricultura ande cada vez mais com as próprias pernas, independente de crédito do governo, etc. E eu queria trazer para a senhora um sonho, ministra. Velho não pode sonhar muito, porque o tempo vai ficando curto pela frente ainda. Mas como eu acredito que eu dure ainda, eu chegue aos 100 anos, então ainda faltam 22 para eu chegar aos 100 anos, ministra, eu tenho um sonho, quero compartilhar com a senhora. Eu tenho um sonho que um dia tenhamos um banco só. Cressol, Sicredi, Sicobi, Unicred, todo o Brasil de crédito do Brasil seja um único banco gigantesco, poderoso. Se fôssemos hoje um banco só, já seríamos o 6º maior banco do Brasil. O 6º maior banco do Brasil. Crescendo tranquilamente, modestamente, efetivamente, com gente maravilhosa, como o Cledir, como o Gustavo, e milhares de líderes cooperativistas que estão pelo Brasil afora, desenvolvendo esse movimento. Ministra, sonha comigo, a senhora jovenzinha, ajuda a que um dia temos um único, grande banco cooperativo brasileiro. Ministra, secretários, muito obrigado. Parabéns. Obrigada,
A senhora, Obrigada. nessa momento difícil, a senhora tirou leite de pedra e encheu o balde. Parabéns, ministra. Parabéns aqui. Muito obrigado. Eu vou falar isso para o Paulo Guedes, viu, ministro? Me permita reproduzir para ele a sua fala. Muito obrigada. Mas dizer o seguinte, que o seu sonho não é muito diferente do meu, não. Sonhar, todos nós temos direito. E podemos ter esperança. E aí vamos trabalhar para realizar esse sonho. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu compartilho com vocês todos essa alegria, vamos dizer, num momento tão difícil como esse, a gente ter conseguido este Plano Safra, foi o possível. A gente trabalhou para que ele fosse talvez um pouco mais ambicioso, mas eu acho que dentro do momento, realmente, nós tivemos aí o apoio do ministro Paulo Guedes, nós tivemos o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que, nos momentos lá de maior tensão, disse ao ministro Paulo Guedes, olha, esse setor é o setor que está dando certo, é o setor que vai dar a volta logo depois da pandemia, né, dos problemas que a pandemia vai deixar, né, na nossa economia. Então, nós tivemos o apoio do presidente e nós tivemos a liberdade de trabalhar no Ministério da Agricultura as ações, né, que nós, num diálogo muito aberto com os vários segmentos do setor produtivo, achamos que era viável e que nós podíamos realizar. Então, hoje, para mim, hoje foi um dia já menos tenso do que ontem. A gente sabe que esse momento do Plano Safra, apesar de todo ano ele acontecer, mas ele deixa uma tensão até o último minuto. A gente caminha, se Deus quiser, com a Selic, que ontem mais uma vez caiu, com a inflação que só vem caindo também. A gente espera que o Brasil possa, daqui a alguns meses, pós-pandemia, né, a agricultura junta, nós vamos poder ser o motor dessa economia para reativar essa economia. Nós temos parceiros, bons parceiros no Banco Central, como vocês todos aí colocaram. O ministro Roberto Campos é uma pessoa simples, altamente qualificada para o cargo, e ele ouve. E quando a gente pede uma solução, ele busca essas soluções e sempre há, vamos dizer, um caminho. Então, isso é muito bom, e eu só quero aqui, eu me lembrei, durante a fala de vocês aí, de um assunto que o ministro Roberto Campos fala muito, e que nós também temos que tirar isso. Ele já existe, mas ele ainda é incipiente. Nós precisamos fazer isso florescer, crescer, que é o microcrédito, né? Que também pode ajudar muito os pequenos agricultores, as mulheres, enfim, do campo. O ministro Roberto Campos sempre insiste comigo, quando eu tenho reuniões com eles, que nós precisamos caminhar mais aceleradamente, e ele que é o micro. Sim? Bom, eu queria, então, agradecer, de fato, Manuel Otero, a sua presença, tomei nota aqui dos pontos que você colocou, enfim, acho que foi muito bom, e eu espero que agora nós possamos fazer em cada estado, vamos dizer, esse lançamento, essa divulgação do Plano Safra e da agricultura familiar dentro do Plano Safra 2021. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo, e vamos ao trabalho. O campo não para, o agro não para, e nós temos muito que trabalhar. Agora é regulamentar, para o dia 1º de julho, todas essas ações, todos esses, estarem aí à disposição dos nossos produtores rurais, porque nós trabalhamos, tudo isso que a gente tem feito é para quê? Para chegar até eles, e para que eles, que são os motores, eles é que fazem acontecer, né, possam ter esses recursos na mão e possam se planejar, enfim, e que, se Deus quiser, ano que vem, anunciaremos um plano, uma safra maior ainda do que foi esse ano, com renda para os produtores, né?
enfim, Deus nos abençoe a todos aí, para que a gente passe esse momento e a gente tenha aí mais sucesso para este Plano Safra, que começa dia 1º de julho. Um grande abraço aí a todos vocês. Obrigado, ministro. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos.